Andradina está em festa. Nesta semana comemoramos o aniversário de 76 anos de fundação do nosso município. Como sabemos, o nascimento de uma cidade depende muito da iniciativa e participação dos chamados pioneiros, que são aquelas pessoas que acreditam e se dedicam ao seu desenvolvimento. Um dos pioneiros de Andradina é José Piso Filho, mais conhecido como Zusa. Ele será o nosso entrevistado desta semana para falar um pouco sobre a história de Andradina. Quer deixar sua festa na lembrança de seus convidados? Luiz Armando Decorações. Decore sua festa com o nosso profissionalismo. Luiz Armando Decorações. Rua Itararé, 708. Fone 3722-6242. Andradina, São Paulo. Aniversário de Andradina. Faça festa no supermercado Nova Estrela. Nova Estrela! Venha comemorar com ofertas e prêmios. Você pode ganhar uma Bi zerinho enquanto economiza com nossos preços baixos. Isso mesmo! No aniversário de Andradina, você pode ganhar um presentão, uma Honda Bi zerinho, com sorteio ao vivo pela FM Cidade, dia 12 de agosto. Venha para o Nova Estrela. Venha fazer a festa. Nova Estrela! Você quer conforto, design, beleza, economia? Venha conhecer Alessandra Móveis e Decorações. Lançamentos, tendências e novidades. Tudo o que há de melhor para o seu lar você encontra aqui. Alessandra Móveis e Decorações. Venha conferir. Rua José Bonifácio, 1339. Fone 18 3722 2191. Em Andradina. Ouça! Na memória 1 do seu rádio. Cidade. E na sua cabeça também. Quem espera alcance, eu tô pensando em você. Eu sou Ouça Cidade. Do sertanejo. O sol rachando. Ao pop. Do rock. Vamos nos permitir. Ao pagode. Chegando. A melhor em primeiro lugar. Cidade. Zusa, é um grande prazer recebê-lo aqui hoje no nosso programa Ponto de Encontro. Você é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita amizade há muitos anos e fico muito feliz de recebê-lo aqui para a gente conversar um pouco nessa semana do aniversário da nossa cidade de Andradina. Gil, inicialmente, quem tem que agradecer sou eu, em nome meu, da minha família, esta oportunidade que você nos proporciona, que você nos oferece através desse canal de televisão. E a gente aqui, vamos bater um papo. À medida que vamos caminhando, nós vamos contando um pouquinho da passagem, como é que formou Andradina, como é que se deu. Então o agradecimento parte de mim e não de você. E por falar nisso, nós vamos conversar um pouco sobre o início, Zusa. Eu queria que você explicasse como vocês vieram para Andradina, você, sua família, como é que vocês chegaram nessa cidade, bem na época em que ela tinha sido fundada, em que ela estava nascendo praticamente. Na verdade, eu era uma criança de 4 anos aproximadamente. O meu pai, ele conta que em 1939, entre 1940, ele veio, passou por Mirandópolis, veio para até Andradina. Não demorando muito, fez esse percurso novamente. Aí ele fez uma comparação do progresso, do desenvolvimento entre Mirandópolis e Andradina. E ele optou por Andradina. E ele disse para minha mãe, Isabel, é aqui nesta cidade que nós vamos constituir e formar a nossa família e o nosso patrimônio. E ele logo em seguida adquiriu um terreno nas confluências da 9 de Julho com a Rua Pais Leme. E ali construiu um prédio e se estabeleceu com uma parte comercial que nós chamamos de Secos e Molhados e com o nome Casa São José,
E ali começamos a nossa vida, a nossa caminhada, com muita humildade, com muita simplicidade, mas dentro de nós existia assim aquela vontade de crescer, de progredir junto com a cidade. Suzy, quando você chegou em Andradina, como era a cidade? Como é que ela estava? Porque vocês chegaram aqui muito perto da fundação. Dá uma noção para a gente, o que você percebia, você era criança, mas como era a nossa cidade naquela época do desbravamento da cidade de Andradina? Nós chegamos aqui, não precisa enumerar a você e aqueles que nos assistem, as dificuldades eram enormes. Estradas eram precárias, luz elétrica, médicos nós quase não tínhamos. Enfim, era tudo iniciando. Escola, luz, eu repito, hospitais, tudo isso deixava de existir. O que fazia a gente assim se encorajar era por causa que a gente tinha aquela vontade de vencer. Então nós caminhamos juntos. Apesar de todos esses obstáculos, nós estávamos assim convictos de permanecer aqui e ficar aqui. E hospitais? Você disse que não tinha hospitais. Então, as pessoas, para nascer uma criança, o parto, como é que acontecia isso, Suzy? Boa pergunta. Inclusive, eu vou, assim, a quem nos assiste, contar um relato familiar. O meu irmão Pedro nasceu em 1942. Hoje, doutor Pedro, diga-se de passagem, é o primeiro médico, filho de Andradina, que se formou. Ele nasceu nas mãos de uma parteira ali na rua 9 de Julho, dentro da nossa casa, com a dificuldade toda que existia. E minha mãe constatou logo de início que ele estava assim, é o que nós chamávamos naquele tempo, mal dos 7 dias, que é o mal do tétano. E a sobrevivência dele, nós devemos até hoje à providência divina. O Pedro só viveu porque Deus achou que tinha que viver. Então tudo isso daí, o parto, tudo era feito em casa. Existia farmacêuticos práticos e esses farmacêuticos prescreviam muitas coisas, assim, se baseando nos recursos que nós tínhamos, na verdade. Outra coisa, pelo que nós sabemos, foi próximo da guerra, né, Zusa? Quando Andradina foi fundada, era muito próximo daquela guerra que nós tivemos aqui por volta de 1940. Como que as coisas aconteciam? Parece que tinha um racionamento. Como é que funcionava isso, Zusa? Boa pergunta. Esse racionamento era assim, o período pós-guerra, em 42, que deu por encerrada a guerra, nós havíamos acabado de chegar. Então, para você adquirir o açúcar, o querosene, né, o sal, era tudo racionado. Vinha em nome do seu estabelecimento, você levava esta nota fiscal, que se é que pode dizer hoje, para a prefeitura. E todo o pessoal que queria comprar esses produtos tinha que ir na prefeitura e ele dava um crédito, 2 litros, 3 quilos de sal, e assim, açúcar, óleo, assim sucessivamente. E esses estabelecimentos atendiam a população, mas com muito racionamento. Se você me permitir, e aqueles que nos assistem, muitas vezes nós tomamos o café adoçado com rapadura. Vinha uma sardinha chamada manjuba, ela era salgada no estabelecimento do meu pai. Nós batíamos, tirava o sal da sardinha para temperar a nossa comida. Era assim que era difícil. Então, na verdade, era muito complicado a vida, as dificuldades eram muito grandes, muito diferentes de hoje, né, Zusa? Talvez aqueles que nos assistem não vão poder assimilar com tamanha profundidade, com tamanha precisão, essas dificuldades. Só que eu faço questão de dizer, a nossa vontade de vencer era tão grande que essa palavra não existia, dificuldade entre nós. Tudo era quase praticamente normal pela época. Uma outra coisa, a cidade, ela vivia em função da estação ferroviária, né? Da linha, o transporte que existia era só esse, não tinha carro. Como é que era essa situação? Porque nós sabemos que a cidade foi fundada, formada em razão dessa estação ferroviária. E eu gostaria que você explicasse um pouco isso. Então, realmente, a estação ferroviária era o ponto de referência. Se nós, ainda hoje tem uns vestígios que o que eu vou dizer pode ser constatado. Na parte alta tinha a casa bancária, os estabelecimentos bancários com o passar do tempo foram se estabelecendo
a parte alta da cidade, as melhores residências. E a parte baixa, na estação antiga, hoje Centro Cultural, ali tinha aquelas pensões mais assim, acessível à população pobre. E a parte comercial ficou para a parte baixa da cidade. Foi onde que o papai comprou o estabelecimento. E para você ter uma ideia como é que era difícil, de lá da 9 de julho, eu avistava o trem chegar, porque era tudo descampado. Não tinha construções, ainda tinha vestígios de madeira, toras queimadas, árvores que estavam sendo queimadas. Então a gente presenciou tudo isso daí, essas dificuldades. A ferrovia era a referência de tudo. As estradas, a nossa mudança, demorou mais de um dia para chegar de Birigui aqui, pela estrada municipal. Um assunto que eu tenho muita curiosidade de saber é sobre os meios de comunicação, como funcionavam os meios de comunicação naquela época. Mas a respeito desse assunto, nós vamos conversar no próximo bloco. Eu estou conversando agora com o Zusa Piso, ele é pioneiro e um dos fundadores, um dos desbravadores da nossa cidade de Andradina, juntamente com a sua família. Quer deixar sua festa na lembrança de seus convidados? Luiz Armando Decorações. Decore sua festa com o nosso profissionalismo. Luiz Armando Decorações. Rua Itararé, 708. Fone 3722-6242. Andradina, São Paulo. Nutripesca Pet Shop. Rações, medicamentos para cães, gatos, aves e roedores em geral. Médico veterinário sempre à disposição. Rua Homero Rodrigues Silva, 1886. Disque Rações 3721-1123. Nutripesca Pet Shop. Visite a loja do boy. Você quer conforto, design, beleza, economia? Venha conhecer Alessandra Móveis e Decorações. Lançamentos, tendências e novidades. Tudo o que há de melhor para o seu lar você encontra aqui. Alessandra Móveis e Decorações. Venha conferir. Rua José Bonifácio, 1339. Fone 18 3722 2191. Em Andradina. Aniversário de Andradina. Faça festa no supermercado Nova Estrela. Nova Estrela! Venha comemorar com ofertas e prêmios. Você pode ganhar uma Bi zerinho enquanto economiza com nossos preços baixos. Isso mesmo! No aniversário de Andradina, você pode ganhar um presentão, uma Honda Bi zerinho zerinho, com sorteio ao vivo pela FM Cidade, dia 12 de agosto. Venha para o Nova Estrela, venha fazer a festa! Nova Estrela! Nós voltamos a conversar com Zusa Piso, um dos pioneiros da nossa cidade, e está falando sobre a fundação, sobre o desenvolvimento de Andradina. Uma pergunta que eu tinha falado no bloco anterior sobre os meios de comunicação. Nem energia tinha, Zusa, mas nós já tínhamos alguns meios de comunicação naquela época? Olha, antes de nós falarmos assim desses meios de comunicação, quando você mencionou que nem energia, existiam alguns quarteirões, que eram assim, os privilegiados, juiz, promotor. Existia um determinado quarteirão que era movido a motor de óleo diesel. Em determinada hora da noite, desligava. Mas na nossa parte longe, baixa, não existia. A nossa casa ficou muito tempo iluminada por um lampião a gás. Lampião a gasolina, perdão. Um lampião. Eu me lembro até da marca, Dil. Coleman. Ah, tinha uma marca? Tinha uma marca, era uma marca alemã. Era visto. Importado. Então a gente ficou assim, nessa dependência. Partindo dessa premissa, como é que nós vamos fazer? Os meios de comunicação era difícil. A ferrovia ainda era o ponto-chave. Vinham os telegramas, aí você recebia a notícia muitas vezes agradável ou desagradável. Ela tinha um funcionário, como a cidade era pequena, todo mundo era quase que conhecido nominalmente. E ela, então, você recebia esse telegrama na sua casa. Depois, com o passar do tempo, uma companhia chamada Rio Preto resolveu colocar o telefone. Esse telefone vinha assim, Mirandópolis, Guaraçaí, Andradina. Era uma peregrinação. E chegou até nós um posto telefônico. Já era
uma coisa absurda. E como funcionava o telefone? As pessoas tinham o telefone em casa? Jamais, jamais. Só existia esse centro telefônico. Você recebia um telegrama, por exemplo, Dil, tal dia, tantas horas, você esteja no posto telefônico que fulano de tal quer falar com você. Então a gente recebia um aviso antes, prévio, para ir lá no posto para poder se comunicar. 1 ou 2 dias depois. Se comunicar. Nossa. E a ligação era precária. Muitas vezes caía, era assim, ela ia assim, até tem eu me recordo de um fato assim, Andradina chamava Mira, era Mirandópolis, Iso, era Valparaíso, Tuba, era Araçatuba. Essa ligação, ela ia sendo assim, ligada, cidade por cidade, ponto de referência. E muitas vezes aquele pino que era introduzido, ele já estava gasto, a ligação ficava assim, imperfeita. Era dentro desse clima, dessa situação, que eram as comunicações. Mas mesmo assim, a gente sabe que muita gente prosperou, a sua família, você. Você lembra de mais alguém, Zusa, que mesmo com todas essas dificuldades, conseguiu prosperar? Dá um exemplo para nós de alguma família? Olha, eu vou dizer, Andradina naquela época, e até hoje também, vou poder dizer, ela oferece, ela proporciona condições para aqueles que querem trabalhar. Certo. Papai nos ensinava uma coisa, o trabalho dignifica o homem. E ele nos ensinou essa honradez. Mamãe nos dava religiosidade e ele nos dava o trabalho. Então a gente também se sente assim, vitorioso. Tem uns dizeres daquele Alexandre o Grande, vi e venci. Nós viemos, vimos e vencemos. Teve muitas famílias que também venceram. Eu tomaria até a liberdade, a oportunidade que é me proporcionada através desse seu programa Ponto de Encontro, de mencionar uma pessoa que é minha amiga. Eu vi este moço chegar em Andradina, radialista, ele tinha, o gravador dele era do tamanho de um tijolo. E uma certa noite, ele foi entrevistar uma autoridade religiosa. E eu falei assim, alto lá, moço, a sua vez vai chegar. E você sabe, Dil, que hora que esse moço esperou? Ele é um vencedor. Ele esperou, era depois das 11h30 da noite, que ele foi conseguir entrevistar. Essa sua persistência, a sua perseverança, fez dele um vencedor. Bom, eu estou curioso de saber, né, quem é essa pessoa. É amigo nosso, Nivaldo Franco da Rocha. Ah, o seu Nivaldo. Seu Nivaldo, ele vencedor, com dedicação, determinação, ele venceu. Eu sou testemunha disso. O Nivaldo, eu quero parabenizá-lo, porque justamente nessa semana do aniversário da cidade, quem diria que um dia nós teríamos um canal de televisão? Se nem luz elétrica nós não tínhamos, nem telefone nós não tínhamos, todas essas dificuldades. E hoje Andradina é agraciada. Então eu parabenizo a você, Nivaldo, meu amigo, um empresário vencedor. Parabéns a você e ao aniversário de Andradina, da qual você já faz parte disso também. Inclusive, essa semana nós estamos inaugurando, né, o Sistema Regional de Comunicação está inaugurando o SRC TV e realmente, Zusa, eu concordo com você. Não é porque eu tenho um programa aqui, mas a gente sabe que é muito importante você ter a imagem da sua cidade, da nossa região, nós estarmos totalmente com informações nossas. As pessoas estão nos assistindo nas suas casas hoje, estão vendo as pessoas que são da cidade, como você, que é um pioneiro. Então nós temos que valorizar, nós temos que realmente, quem não tem condições de pegar, fazer uma ligação, porque esse canal de televisão realmente é um marco histórico na nossa cidade. Continuando a nossa conversa, eu vou voltar no próximo bloco, ainda conversando com Zusa Piso, a respeito da sua história e falar um pouco da sua família, algumas peculiaridades. No próximo bloco, Zusa Piso no programa Ponto de Encontro. Quer deixar sua festa na lembrança de seus convidados? Luiz Armando Decorações. Decore sua festa com o nosso profissionalismo. Luiz Armando Decorações. Rua Itararé, 708. Fone 3722-6242. Andradina, São
Aniversário de Andradina. Faça festa no Supermercado Nova Estrela. Nova Estrela! Venha comemorar com ofertas e prêmios. Você pode ganhar uma Bi zerinho enquanto economiza com nossos preços baixos. Isso mesmo! No aniversário de Andradina, você pode ganhar um presentão, uma Honda Bi zerinho zerinho, com o sorteio ao vivo pela FM Cidade, dia 12 de agosto. Venha para o Nova Estrela, venha fazer a festa! Nova Estrela! Você quer conforto, design, beleza, economia? Venha conhecer Alessandra Móveis e Decorações. Lançamentos, tendências e novidades. Tudo o que há de melhor para o seu lar você encontra aqui. Alessandra Móveis e Decorações. Venha conferir. Rua José Bonifácio, 1339. Fone 18 3722 2191. Em Andradina. Ouça! Na memória 1 do seu rádio. E na sua cabeça também. Quem espera alcança, eu tô pensando em você. Eu sou Ouça Cidade! Do sertanejo. O sol rachando. Ao pop. Do rock. Vamos nos permitir. Ao pagode. Chegando. A melhor em primeiro lugar. Cidade! Estamos de volta para o terceiro bloco, conversando hoje com Zusa Piso. E eu quero saber, Zusa, você tem uma participação, além de ser um pioneiro da nossa cidade, tem uma participação muito grande em várias entidades. Nós estamos na Expoan agora, a Expoan você tem uma participação, a Creche Santa Rita de Cássia, a nossa comunidade católica, a própria Cobrac. Eu queria que você falasse um pouco dessas participações, o porquê que você se dedicou tanto a essas entidades. Uma boa pergunta, Dil. É o seguinte, a gente como pioneiro, a gente sempre carregou dentro de si, querendo ver a cidade crescer. E não adianta a gente falar, a gente tem que participar desse crescimento da cidade. Então esses segmentos todos que você mencionou, Cobrac, talvez seja na Cobrac o lugar que eu mais encontrei dificuldade. Se você me dói, quer saber assim, a dor que eu carrego dentro de mim, de ver uma Cobrac fechar, jamais eu acreditei que isso aconteceria. A legalização daquele terreno onde que é os silos hoje, a implantação desses silos foi num plano cruzado, faltava cimento, chapas. A Expoan também, eu tenho um amor muito grande por aquilo. Os primeiros tijolos, os primeiros barracões, foram várias gestões. Todos eles foram assim benéficas para a edificação da Expoan. A gente teve uma participação também significativa. E voltando assim como você diz, creche é a parte espiritual que nos move. A igreja, se você me permitir, nós estamos passando um momento histórico dentro da nossa igreja, na matriz de São Sebastião. Justamente quando você me entrevista nesse ponto de encontro. A igreja São Sebastião está passando por uma reforma ampla. De um grande empresário nós recebemos generosamente todo o piso, mas consiste, trocamos a torre, enfim, está fazendo uma remodelação, será pintada dentro em breve, encanamento, parte elétrica, está sendo feito tudo. Então essa participação faz parte da minha vida dentro de Andradina. Vi e venci. É aquela história, né, Zusa? Não basta apenas ser pioneiro, ser um cidadão andradinense. Tem que participar. Falando em cidadão andradinense, você recebeu o título, né? Você não nasceu em Andradina e o ano passado recebeu o título de cidadão andradinense, que eu achei um dos mais merecidos da história. Como é que você se sentiu, Zusa, sendo homenageado como um título de cidadão andradinense? Antes de mais nada, esse tal de merecimento partiu do teu coração, Dil. Merecimento, quem tem, na verdade, é só Deus, não é verdade? A gente se esforça um pouco. Eu me senti muito lisonjeado e eu me recordo que eu comecei o meu pronunciamento aquela noite dizendo assim, que passou muitas coisas na minha cabeça, na minha vida, mas jamais pensei que um dia seria assim, agraciado com esse título de cidadão. Nunca pensei. Eu me senti bastante honrado e se você perceber bem, o plenário estava repleto na Câmara.
Muita gente, eu estive junto. Inclusive, na época, você iniciou o seu discurso contando justamente a sua história, como você veio para Andradina. E aí você comentou também como era Andradina naquela época, assim, o que tinha de diversão naquela época, Zusa? Olha, a diversão era nós mesmos que construímos. Apareciam-se parques de diversões, circos, as quermesses promovidas pela igreja. As touradas. As touradas. E tinha uma coisa assim, o primeiro filme, Gil. Tinha cinema na época? Não. Tinha o Externato São João Bosco, do professor João Quirino, ali onde que é a rua Jesus Trujillo, perto do grupo escolar Teodoro de Andrade. Ali ele projetava, tinha teatro, a fanfarra, era uma escola da qual eu fui aluno dali. E ali na confluência da JA com a 9 de julho, tinha uma máquina de benefício de arroz. E um dia ele se propôs nessa máquina, por ser um salão amplo, projetar um filme chamado Dom Bosco. Mas a falta de recurso, de tecnologia era tão grande que era uma bobina, passava uma parte do filme, acendia a luz para colocar a outra bobina, compreende? Então foi o primeiro filme que eu assisti, a primeira diversão. Existiam umas serrarias, onde que é no pé do Pontilhão ali, onde que foi a Moreira Antiga. A Nossa Senhora das Graças também era uma serraria grande. Sabe qual era a nossa diversão? Aqueles montes de pó de serra, você subia lá e vinha deslizando. Seria o tobogã da meninada de hoje. Era essa a diversão nossa, pura, sem maldade. Então, só que a gente carregava dentro de si uma felicidade muito grande, uma alegria muito grande. E por falar em felicidade e alegria, eu queria que você falasse rapidamente da sua família, que é uma coisa que eu sei que você preza muito. E também, Zusa, explicar um pouco, assim, o que é uma pergunta que eu quero que você explique. Você é uma pessoa muito generosa, uma pessoa que todas as entidades de Andradina que te procuram, para qualquer que seja o evento, você e a sua família nunca se recusaram a ajudar. Primeiro, falar da sua família e por que esse sentimento de gratidão e de contribuição com a nossa cidade. A primeira pergunta sua, eu vou dizer assim, a minha família, eu sou casado há mais de 48 anos com a Regina. A presença dela na minha vida é uma bênção que Deus me deu. Temos 3 filhos, Beatriz, Fernando e Márcia. Eles todos são casados, meu genro Cláudio, Marcelo e minha nora Valéria. Eles nos honraram com 5 netos, Mateus, Eduardo, Lívia, Gustavo e Gabriela. A Gabriela você conhece muito bem, ela é uma expressão dentro da igreja para cantar. Então, o que motiva a gente a ter respondendo a sua segunda pergunta, o que motiva a gente, o que nos impulsiona, não é por vaidade, é mais com o espírito de servir do que ser servido. O Evangelho, segundo Jesus Cristo, nos ensina muita coisa, Gil. Eu vou fazer uma citação que praticamente é uma resposta à sua pergunta. À medida que eu te derdes, serás cobrado. Deus dá a cada um de nós, esses que nos assistem, é bom que memorizem isto também. Nós dois já nos conhecemos na intimidade, a todos que nos assistem. Deus proporciona condições a cada um a prestar um serviço à comunidade. Condições financeiras, condições psicológicas, aquela saúde física. Isso daí, se você não se dispor, se você não se propor a fazer algo em prol da comunidade, aos menos favorecidos, aos pobres, você vai prestar conta a este Deus. Não é a comunidade que vai te cobrar. E eu não tenho pretensões, você sabe que eu já fui chamado para fazer parte de política. Dentro de mim, a minha política é o Evangelho. É isso que não me impulsiona a ter esse espírito de servir e não ser servido. Se você me permitir, eu não me recordo muitas vezes de uma citação. Procurei Deus e não encontrei. Procurei a mim mesmo e não me achei. Procurei o próximo e encontrei os 3. Então, a melhor maneira de você encontrar Deus dentro de si, dentro da sua família, é ir de encontro com o próximo. O próximo é a coisa mais próxima de Deus. Inclusive, fazendo essa reflexão,
você falou para mim que está lendo um livro que tem um pouco a ver com tudo isso que você está nos dizendo, que é o livro daquele... Henrique Prata. Do Henrique Prata. É a história do Hospital do Câncer. De Barretos. De Barretos. Sinceramente, eu estou na metade do livro. Eu não tenho constrangimento de dizer àqueles que nos assistem nesse ponto de encontro que teve momentos que eu precisei enxugar as lentes dos meus óculos. Me emocionei. Tamanha é o espírito, tamanha é a disposição dele servir. É um exemplo de vida. A história dele parece um pouco com da sua dedicação aqui às nossas comunidades, às nossas entidades. Zusa, o assunto, nós poderíamos conversar o dia inteiro, falar de Andradina, falar da nossa cidade, mas o tempo é curto. Nós chegamos ao final do programa e eu queria agradecer muito a sua participação e você ter vindo aqui falar um pouco da sua história que se confunde com Andradina. Gil, e aqueles do ponto de encontro, renovo meus agradecimentos a todos aqueles, a empresa SRC TV, que está proporcionando esse momento para mim, entende? E a você, aquele abraço carinhoso, aquele afeto de cristão para você, que nos une, não é verdade? Quem tem que agradecer sou eu, Gil. Estamos encerrando mais uma edição do programa Ponto de Encontro aqui no SRC TV, canal 17. Até a próxima semana, eu espero você.